Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é sobre como você comprar ações já com o hedge embutido ali naquela compra e o melhor de tudo, sem pagar por esse hedge, por essa proteção. Geralmente quando a gente quer proteger algum investimento, quer fazer uma proteção de carteira, alguma coisa assim, a gente paga. Mas com essa estrutura que eu vou mostrar aqui, você não vai precisar pagar pelo hedge quando você comprar suas ações. Fica nesse vídeo até o final, tem muita informação interessante, importante aqui. Eu acredito que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. E antes de falar diretamente sobre a estrutura, eu queria deixar muito claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu vou citar alguns ativos aqui nominalmente para você poder ir para o computador e olhar isso de verdade na sua tela, mas isso não é uma recomendação. Se você vai montar esse tipo de estrutura, eu recomendo primeiro que você entenda muito bem sobre opções, tá? E aí eu vou te recomendar entrar lá na minha turma do Aprenda Operações Estruturadas, uma turma onde eu ensino diversas estratégias com opções, principalmente para você rentabilizar aquele dinheiro que você já tem investido, tirar renda desse patrimônio, utilizando muito mais do que só aquelas operações de venda coberta, venda de put, aquelas básicas, Eu ensino diversas estruturas para você extrair o máximo de renda que você conseguir daquele seu patrimônio. Os alunos que eu já tenho lá, centenas de alunos que já fizeram o curso, estão muito satisfeitos. Eles me mandam depoimentos com muita frequência, contando dos resultados que eles estão tendo lá no curso. Se você quer aprender isso de uma maneira didática, rápida, barata, objetiva, clica no link da descrição e vai lá checar o curso Aprenda Operações Estruturadas, vem fazer parte da minha turma. A segunda coisa que eu vou recomendar que você faça antes de pensar em montar uma estrutura dessa é ter uma boa noção de se a ação subjacente, que no caso do nosso exemplo aqui vai ser Petrobras, tá barata ou tá cara, tá? É legal que você consiga ter uma boa noção disso para poder aplicar essa estrutura. Eu mesmo tenho feito essa estrutura há algum tempo lá na minha própria carteira e também nas últimas lives aqui, nas últimas 2 lives que eu fiz lá com os meus alunos, na exclusiva, fechadinha para os alunos, eu já expliquei essa estrutura, como ela funciona, falei sobre a oportunidade que é essa estrutura nesse momento específico de mercado que a gente está vivendo agora. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem para aplicar essa estrutura. Eu vou falar sobre isso durante o vídeo. Bom, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas agora são 10h20 do dia 2 de junho e a Petrobras, nesse momento, na minha tela aqui, está piscando R$30,00, Tá exatamente em R$30, tá? Bom, a gente sabe que R$30 está ali razoavelmente perto da máxima histórica, Já deu uma boa recuada ali do máximo que ela chegou, mas realmente é um preço ali considerado alto historicamente, Se você pensar no último ano aí, tá perto das máximas históricas. Então, pode ser, que eu acho Petrobras ainda barata, mas eu quero entrar já com um pouco de cuidado, porque eu imagino que pode ter alguma correção, pode acontecer alguma coisa nos próximos meses, Tem vários eventos aí para acontecer nos próximos meses e essa ação pode se desvalorizar. Então, eu queria entrar, mas eu queria entrar com algum hedge, alguma proteção ali na minha carteira, Como que eu faço para poder fazer isso sem ter que pagar pelo hedge? Porque o hedge, ele costuma ser bastante caro. Bom, uma das soluções que eu achei para esse problema é essa estrutura que eu vou mostrar na minha tela aqui agora, tá? A gente vai olhar para as puts de Petrobras, tá? E eu vou olhar para as puts de Petrobras desse mês e também olhar para as puts de Petrobras daqui a 6 meses, que seria janeiro, Então eu tô olhando julho, na verdade, que é do mês seguinte, contra janeiro, tá? 6 meses de distância entre um mês e outro. E eu vou olhar para as opções ATM, aquelas opções que o strike está mais ou menos parecido com o preço de mercado da ação. Então eu vou procurar um strike próximo de 30. A gente tem um strike aqui na tela agora que é o 29,94. Essa put é a S396. Então eu vou olhar para essa put curta aqui, que é a put do mês seguinte. Essa put ela está custando mais ou menos aqui R$1,41. Inclusive são 10h22, ou seja, o mercado está aberto há 22 minutos e já teve 29 negócios nessa put. Ou seja, uma put bastante líquida, bastante negociada, é uma put bem tranquila da gente vender. Além disso, 1,41, se você pensar que o preço da ação é R$30, é um prêmio aí de mais ou menos 4,7%, quase 5% de prêmio numa put dessa com 30 dias úteis de duração. Ou seja, um prêmio razoavelmente gordo, tá? Um prêmio interessante aí para as opções de Petrobras. Tudo bem, se eu quisesse só assumir a ação, uma coisa que eu poderia fazer seria vender essa put aqui. O que aconteceria é, se a ação caísse, eu assumiria a ação. Se a ação subisse, essa put viraria pó, eu ficaria com esse prêmio no meu bolso. No mês seguinte, eu poderia vender outra put para tentar assumir a ação
ação de novo e tudo mais. Mas, apesar de ser um excelente jeito de você assumir a ação, né, de você embolsar uma ação na sua carteira com um preço mais barato do que no dia que você pensou em montar aquela operação, isso não me dá um hedge, né, não me dá uma proteção para essa posição. E a minha proposta aqui desse vídeo é ter uma proteção para essa posição. Geralmente, proteção a gente faz comprando puts, né? Mas você sabe a minha posição sobre isso. Eu não gosto muito da compra de uma opção a seco. Eu nunca compraria uma put ali só para proteger uma posição durante algum tempo, porque eu acho esse instrumento bastante caro. Mas o que a gente pode fazer é utilizar a venda dessa put curta para financiar a compra de uma put mais longa. Desse jeito, a gente consegue se expor à ação ali, né? Se a ação cair, a gente vai assumir aquela ação na carteira, mas a gente já tem uma put longa na nossa carteira que a gente comprou. E a gente comprou utilizando o próprio dinheiro da venda da put curta. Então vou olhar aqui na tela para janeiro de 2023, quais são as puts que a gente pode comprar, se tem alguma ali perto do 30. Felizmente tem uma no mesmo strike, que é o strike 29,94. A put longa que eu estou olhando é a M334, tá? Então vou escrever aqui M334. Ela é muito menos líquida do que a put que a gente está olhando aqui de julho, né? Mas ela tem um bid em 2,77 e o ask em 2,83. Então eu vou assumir que essa put sai por 2,80. Beleza, então a gente tem uma put longa que custa 2,80 e tem 6 meses de vida. A gente tem uma put curta que custa 1,40 e tem um mês de vida. Como que a gente pode fazer para comprar essa put longa pagando com o dinheiro que a gente recebe da put curta? E é aqui que vem a ideia da estrutura. Digamos que você queira assumir lá 1.000 ações de Petrobras, por exemplo. O que você pode fazer é o seguinte: você vende 1.000 da S396 e você compra 500 da M334. O que vai acontecer aqui é que quando você vende 1.000 da S396, você vai receber dinheiro na sua conta. Quanto que você vai receber? R$ 1.410. Quando você compra a put longa, você vai gastar dinheiro, certo? Então você gastou dinheiro aqui. Quanto que você vai gastar? R$ 1.400. Porque são 500 vezes 2,80. Ora, mas se você recebeu 1.410 e pagou 1.400, no final você ganhou R$10 aqui para pagar ali a corretagem ou qualquer coisa desse tipo. Então, essa operação aqui saiu a custo zero. Ela não custou nada para você fazer ela. Então, vou até cortar esse 10 aqui como se fosse zero, né? Custou R$0 para você montar essa estrutura. E o que vai acontecer agora? Agora, você ficou numa configuração muito interessante, porque você ficou comprado numa longa e vendido numa curta. Isso é uma ideia muito boa. O que pode acontecer aqui? Vou fazer uma linha aqui, ó. Bom, então a gente tem essa linha aqui no 29,94, né? E só pode acontecer duas coisas até julho. A primeira é a Petrobras ficar acima desse preço, né? Acima de 29,94. Aqui é sensacional, porque o que acontece? A put curta vira pó e a longa fica com você, porque ela ainda tem 6 meses de vida. Então ela vai valer alguma coisa. E você vai ter diversas alternativas do que fazer com essa put. Você pode embolsar esse dinheiro, né? Vender a put longa e ficar com o dinheiro no seu bolso. Você pode remunerar essa put longa, ou seja, começar a vender puts curtas, né? Usando essa put longa como garantia da operação. Você pode montar a mesma operação de novo e aí, ao invés de ter 500 longas, você vai passar a ter 1.000 puts longas, ou seja, você já vai estar com 100% do hedge da sua posição. Enfim, você vai ter muita flexibilidade para operar. Caso essa curta vire pó, você tem ainda 6 meses de vida com essa put longa. Você pode fazer bastante coisa com ela. A segunda alternativa é a Petrobras ficar abaixo aqui do 29,94. E aí também você vai ter diversas alternativas sobre o que fazer com essa posição vendida curta. Se ela ficar abaixo do 29,94, ela não vai virar pó, ela vai dar exercício. Mas antes de dar exercício, uma das alternativas que você tem é rolar. Se você rolar, o que vai acontecer é que você vai receber mais prêmio e você vai continuar com esse mesmo cenário, né? A Petrobras pode voltar e subir e deixar essa curta virar pó de novo, pode se manter abaixo desse preço e você pode rolar de novo, enfim, muita coisa pode acontecer. Então rolar é uma alternativa, você põe mais prêmio no bolso, né? E o seu hedge tá lá, as 500 puts tá hedgeando 50% da sua posição em Petrobras. Uma segunda alternativa que você tem é rolar descendo o strike. Então vou botar aqui como diminuir o strike. Se você diminui o strike, né, você rola para o mês seguinte, sem pagar, isso é importante, tá? Você não pode pagar para rolar, você tem que sair no mínimo no 0 a 0. Mas você consegue jogar o strike para baixo. O que você faz é que você tem um hedge num preço mais alto e você vai assumir a ação num preço mais baixo. Então 50% da sua posição já está hedgeada num preço mais alto
do que o preço que você assumiria a ação caso essa put venha a dar exercício. Então você ganha essa diferencinha de preço ali nas 500 puts que sobraram lá para frente, tá? Então essa é uma alternativa muito interessante também. Se a Petrobras for caindo devagarinho, você vai baixando cada vez mais o strike dessa put vendida, e aí quando chegar lá na data do vencimento, você tem uma put com strike bem alto e está vendida numa put com strike bem baixo. Essa diferença dos strikes você acaba levando para casa. Lembrando que você só tem 500 longas por enquanto, tá? E 1000 curtas vendidas. Ou seja, esse hedge aí está funcionando só com metade da sua posição. Você ainda tem uma terceira alternativa, que seria assumir a ação, né? De fato, colocar a ação na carteira. Então você assume a ação e beleza, carrega essa posição para frente com o hedge de 6 meses. Então se a ação continuar abaixo desse valor daqui a 6 meses, pelo menos metade da posição você sabe que você tem um preço garantido para vender lá em janeiro de 2023. Então é uma alternativa interessante também. Bom, e eu combinei com você que eu ia falar para ti qual que era a vantagem e a desvantagem dessas estruturas no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma grande vantagem para esse tipo de estrutura, que é o seguinte: o nosso juro é muito alto. Então quando a Selic saiu lá de 2 e subiu agora para mais de 12%, isso trouxe uma grande vantagem para a gente no mundo das opções, abriu uma grande oportunidade que eu tenho falado já para os meus alunos há alguns meses, tá? Desde que o juro começou a subir, eu tenho falado isso para eles e tenho feito isso na minha carteira também. Então as lives que eu tenho feito lá com os meus alunos, elas falam disso, né? As últimas lives, tá? E qual que é a grande oportunidade? Quando o juro sobe bastante, as puts longas, elas vão perdendo valor. Então elas ficam mais machucadas. Então isso permite com que a gente venda uma put curta e consiga comprar muitas puts longas. E isso é uma grande vantagem para a gente fazer essa estrutura, porque você consegue montar a hedge correndo risco por muito pouco tempo. Então se você faz esse tipo de estrutura uma vez, aí a curta vira pó. Aí você faz de novo, aí a curta vira pó de novo. Faz uma terceira vez, vira pó de novo. Poxa, quantas puts longas você já acumulou lá na frente, né? Vai chegar um momento em que você vai estar numa situação de overhead, ou seja, você tem mais hedge do que você tem de fato posição na ação. Tem uma outra vantagem ainda, que as calls, né, ficam caras, né, com juro alto. Então, se você tiver a posição na carteira também e conseguir fazer venda coberta, você consegue financiar uma put muito barato, uma put longa, né, muito barato. Bom, e qual que é a desvantagem dessa operação no Brasil? A desvantagem dessa operação no Brasil é que pouquíssimas empresas vão ter liquidez para você usar essas puts de 6 meses, até de 1 ano, para você usar, né? Então, majoritariamente a Petrobras vai ter liquidez. Estou olhando aqui em janeiro, tem ofertas de compra e venda em praticamente todos os strikes ali perto de ATM, né? Uns R$1,50, R$2 para cima e para baixo, tem liquidez pra caramba. Os spreads, né? O bid e o ask também são bem curtinhos, então você consegue comprar e vender essa opção com muita facilidade. Agora, se você começa a pensar em outros ativos, outras ações, essa liquidez não é tão abundante assim. Então você tem que ficar pescando as operações, pescando as opções, né? Tentando colocar ordens lá para ver se alguém pega no book e tudo mais. Isso pode ser trabalhoso, pode exigir alguma habilidade de operador aí que talvez você não tenha ainda, porque não está acostumado a ficar brigando ali nos books, né, e vendo se tem algum robô para levar a sua ordem. Então essa é uma grande desvantagem. Quando você vai lá para fora, por exemplo, né, nos Estados Unidos, na NYSE, né, Bolsa Americana, isso desaparece, né? Praticamente todos os ativos lá têm muita liquidez e dá para aplicar esse tipo de estrutura lá fora com muito mais facilidade. Apesar disso, o juro lá fora é baixo, então a gente perde essa vantagem de ter o juro alto como a gente tem no Brasil. Então essa é a grande vantagem, a grande desvantagem dessa operação no Brasil. Eu tenho certeza que é bem difícil achar esse tipo de estrutura, esse tipo de conhecimento aqui no YouTube, ainda mais condensado dessa forma simples aqui que eu tentei explicar para você compreender. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, por favor, e clica no link na descrição e vem fazer parte da minha turma também, porque lá, cara, todo mês eu tô falando com os meus alunos e falando sobre esse tipo de coisa muito antes do que eu solto aqui no YouTube, com muito mais profundidade do que eu solto aqui no YouTube, tá? Entra lá na minha turma que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já que a gente tá falando sobre hedge, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para você sobre como operar em bear markets, tá? A gente tá num bear market lá fora já, e eu acredito que a gente vai entrar num bear market aqui no Brasil também, o mercado de queda, mercado do urso. Se você não sabe operar esse tipo de mercado, as coisas podem ficar bastante ruins para você. Eu sei porque eu já passei por isso. Então clica nesse vídeo aqui, vai lá assistir como se comportar no bear market, tá bom? Foi um prazer gravar esse vídeo para você, espero que tenha gostado. Um grande abraço.